Amém? E quando Deus fala com a gente, naquela palavra que Deus fala conosco, está tudo aquilo que a gente precisa. Há algumas respostas que Deus vai te dar aqui, que são respostas de orações que você fez há pouco tempo, já há algum tempo, ou você veio clamando no caminho. Eu creio que Deus vai te abrir o entendimento e te abençoar tremendamente. Amém? Nós vamos começar lá em Josué, no capítulo 1, também no versículo 1. Aqui entra em cena para tomar posse e conquistar a terra prometida, Josué. Mas Josué já vinha cheio do espírito de sabedoria já há algum tempo. Lá em Números 34:9 fala que ele foi cheio do espírito de sabedoria quando Moisés impôs as mãos sobre ele e quando o povo, pela orientação de Moisés, começou a dar ouvidos, ou seja, dar atenção a Josué. Josué já era um homem, uma figura conhecida no meio de Israel, pelos seus embates, suas batalhas militares, o qual Deus usava ele de uma maneira poderosa, debaixo de uma unção e da intercessão de Moisés. Deus sempre falou com Josué, mas sempre falou com Josué através de Moisés. E Josué, ele tinha um espírito disposto e mostrava disponibilidade. Isso é tão importante, porque quando nós nos mostramos dispostos e mostramos disponibilidade, aquela sensação de inadequação acaba. Você para de sentir inadequado, você para de sentir que em determinados lugares você não terá acesso, porque tudo passa a ser possível para você. Deus trabalha com a gente e Ele nos chama por conta da nossa disposição e disponibilidade. É isso que Deus usa. E quando nós nos rendemos a Ele, Ele vai aperfeiçoando algumas coisas em nós. Algumas coisas que a gente nem sequer sabia que tínhamos como dom, como talento, como capacidade, como habilidade, de repente vem à tona. E você sai abençoado de certas situações com mais facilidade. Aqui, no capítulo 1 de Josué, versículo 1, Deus chega falando para Josué e diz o seguinte: logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe. Para Josué, Deus falou: Moisés, meu servo. Moisés, ele adquiriu esse título e essa evidência na vida dele, porque ele foi se dando a Deus. Se nós lermos o livro de Josué, nós vamos ver que também isso acontece com Josué. Josué estava cheio já do espírito de sabedoria, mas ainda havia algumas coisas que Deus ainda ia trabalhar nele e em Josué. Nós também podemos estar cheios do espírito de sabedoria, mas há alguns títulos que Deus vai inserindo, vai colocando em você, vai dando a você, mas não são títulos assim de reconhecimento humano, são títulos de reconhecimento no mundo espiritual. Aqueles espíritos malignos, eles disseram para aqueles homens, ao tentar expulsar eles disseram: nós sabemos quem é Jesus, bem sabemos quem é Paulo, sabemos quem é Jesus e bem sabemos quem era Paulo. Então Paulo, ele tinha alcançado um título, um destaque no mundo espiritual, porque havia prontidão de espírito nele. Deus chega para Josué e traz para ele o seguinte:
logo após a morte de Moisés. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que com Deus tem continuidade. Com Deus tem continuidade. Moisés havia falecido, o povo tinha pranteado conforme o costume durante 30 dias, e Deus permitiu este período, e o povo pranteou por ele. Mas logo após isso, Deus chega para Josué e dá diretrizes para ele. Porque Deus, ele não para. E nós também não devemos parar numa morte. Não podemos parar num conselho. Não podemos parar numa promoção. Há pessoas que pararam numa promoção. Há pessoas que pararam numa traição. Mas não numa traição conjugal, mas numa traição de amizade, uma traição de confiança. Uma traição de ter confiado àquela pessoa algo que lhe era um segredo. Muitas pessoas às vezes param, Deus não para. Logo após, houve continuidade. E o que nós extraímos aqui? Vem para aquilo que Deus ele fala com você, porque vai voltar a continuidade. Amém, Jesus? Vai voltar a continuidade. Só parou porque eu parei no que aconteceu. Porque se eu tornar para aquilo que Deus ele está falando, eu vou ver que tem muitas coisas que vão retomar na minha vida. Algumas coisas vão começar a ter andamento. Deus falou para Josué que logo após a morte dele, para que ele se levantasse. O versículo 2 vai dizer, eu estou lendo na tradução King James atualizada, diz assim, ó, Moisés, o meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Josué entra em cena logo após a morte de Moisés, mas entra em cena para quê? Para conquistar. Ele recebeu de Deus a responsabilidade de tornar aquilo que Deus prometeu real. Deus já vinha falando com eles há algum tempo, desde Abraão. Eu vou tirar vocês deste lugar e vou colocar vocês numa terra. Deus tinha dado essa responsabilidade para Josué. Assim também isso é para nós. Às vezes, Deus tem te levantado como uma pessoa que vai fazer com que aquilo que Deus tem prometido se torne real no meio da família, se torne real no meio da sua casa. Lembra de Labão quando disse de Jacó? Olha, eu tenho percebido, eu tenho visto que desde o dia que você entrou na minha casa, Deus tem me abençoado por amor de ti. Amém? Deus tem me abençoado por amor de ti. Nós também, como Josué, muitas vezes, Deus nos dirige uma palavra com uma responsabilidade de tornar real aquilo que Ele tem prometido há algum tempo. Talvez você diz, e ouviu a vida toda, não, fulano vai ser curado. Aquele meu familiar vai ser curado. Deus precisa de um Josué que se levante e torne isso que Deus prometeu em realidade. Que se coloque diante dele e se apresente diante dele e tome uma posição para que o poder de Deus venha operar. Deus então fala para Josué, ele diz, olha, o Moisés, meu servo, morreu. Por que Deus falou isso? Porque houve um grupo de pessoas que estavam à procura de Moisés, que vieram pedir a Josué uma autorização para ir. E Josué disse, não vá, mas mesmo assim foram. E Deus vem esclarecer para Josué o que aconteceu com Moisés. Olha, Moisés morreu. E lá em Números declara que o próprio Deus foi quem o sepultou. O próprio Deus quem o sepultou. Agora Deus manda Josué se levantar, se colocar de pé. Mas esse levantar era no espírito de Josué.
dentro de nós. Se levantar, quando eu ouço a palavra e me apego a ela tem o poder de me dar a disposição, a capacidade que eu preciso. O versículo 3, versículo 7, vai dizer: tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as tuas realizações. Deus disse a Josué: esforça-te. Esse esforçar que Deus estava falando para Josué, é glórias que iam vir, que iam começar, não dependia do poderio bélico que Josué tinha, que Israel tinha. Dependeria do estado espiritual dele, do nível de obediência a Deus. Às vezes muitas vezes focamos nas condições, nos recursos, nos meios, e não nos damos conta que o que de fato vai nos levar à vitória é o nosso estado espiritual. É como nós estamos em espírito. E estar em espírito não é você estar perfeito. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Um dos erros que a gente comete é achar que Deus só opera quando o nosso coração está perfeito em confiança. Não. No momento que você passa a confiar, Deus já começou a trabalhar. Deus já está trabalhando. Se eu ainda estou apoiado no meu entendimento, isso só significa que tem alguma coisa ainda que eu ainda não me estabeleci. Mas que Deus já está agindo, Ele está. Então por isso Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Ele está indicando, falando aqui para mim de entrega. Ele não está falando que Ele vai agir quando eu entregar totalmente o meu coração. Caso contrário, eu preciso da intervenção direta de Deus, porque eu não tenho condição de mim mesmo. Porque um dia eu estou todo animado, estou com fé, estou naquela convicção, no outro dia do nada você dorme feliz da vida, e do nada você acorda emburrado, com vontade de nada. Não é assim, Nilton? O que acontece com a gente? Do nada você acorda desanimado, não quer saber de nada. O que aconteceu? Você dormiu. Não lhe aconteceu nada. Então nós precisamos compreender que é o nosso estado espiritual, é o nosso nível de obediência a Deus é que vai nos conceder as vitórias que Deus tem para a gente. Amém? É o nosso nível de obediência a Deus. Quando Deus falou isso para Josué, Deus deixou ciente ao coração. Eu e você que temos dificuldade de expressar algumas coisas. Deus, Ele não tem. Ele sabe falar ao nosso coração. Ele sabe vestir o nosso coração com o entendimento certo que a gente precisa. Quando eu me coloco diante dEle, me esforçando no sentido de manter o meu estado espiritual e aumentar o meu nível de obediência, naquele momento eu estou permitindo que Deus comece ou dê continuidade a fazer muitas coisas que estavam paradas. Deus havia falado que ia dar aquelas terras ao povo de Israel. Quando Deus falou para Josué: levanta-te, Deus estava falando para Josué: entra em cena, Josué. Entra em cena. É agora. Quando Deus fala com a gente, nós não precisamos ficar consultando as condições. Nós somos tentados a isso. Eu e você somos. Porque tudo aquilo que Deus fala com você sempre vai estar acima dos seus recursos. Sempre vai estar acima das suas condições. Tudo aquilo que você sonha em fazer, em que não seja necessário um milagre, é um sonho teu ou um sonho de alguém.
Porque aquilo que Deus der para você, sempre você, ao consultar suas condições, seus recursos, você não vai ver meios. Você não vai ver condições. É o nosso empenho que vai determinar. Deus tinha falado para ele, Josué, versículo 8. Ele disse, no finalzinho do versículo 7, ele diz, não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as tuas realizações. O que Deus tinha falado para ele? Medita. Aí agora ele está falando aqui, que o livro da Torá, ou seja, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Então Deus deixa bem claro aqui. Nós citamos até na rádio hoje. O Josué ia usar a espada? Sim. Usamos falando de Davi. Ele ia usar o poderio bélico dele? Sim. Ele ia usar os recursos? Sim. Mas não era aí que estava a vitória dele. Aquilo ali era um recurso. Era uma ferramenta. Era o poder de Deus que ia operar. Então, quando Deus falou para ele, medita na palavra, Deus não estava falando para ele pensar na palavra. Deus está falando, mergulhe, se lance num mergulho profundo no que eu digo. Se lance de uma maneira profunda no que eu digo. Porque é isso que vai fazer você se movimentar. Com zelo, com cuidado e com conformidade, com a compreensão certa que eu tenho. O sucesso seria um sucesso espiritual. Primeiro, para depois se manifestar como um sucesso físico, terreno, para eles. Então Deus chega e diz para Josué tomar essa atitude. E aqui agora o negócio começa a crescer, o entendimento. O versículo 2, voltando para o verso 2, Deus fala o seguinte, Moisés, meu servo morreu. Agora, levanta-te, já falamos, entra em cena, Josué. Atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Isso aqui é muito forte. Porque quando eles iam passar o Jordão, já havia a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés já haviam conquistado seus territórios. Quando eles iam passar o Jordão, ia ser as outras tribos, o restante. Só que quando esses antes de passar o Jordão, a meia tribo de Gade, a meia tribo de Manassés, a tribo de Gade, a tribo de Ruben, já tinham conquistado seus territórios, eles prometeram, nós vamos passar o Jordão com vocês, e vamos ajudá-los a conquistar a terra de vocês. Isso está escrito no versículo 34, Números 34, versículo 14 e 15 diz, porquanto, Números 34, versículo 14 e 15, diz assim, porquanto a tribo dos filhos de Ruben, com as suas famílias, e a tribo dos filhos de Gade, com as suas famílias, já receberam a sua herança, e também a meia tribo de Manassés, já recebeu igualmente a sua herança. Essas duas tribos e meia receberam sua herança no lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol. O versículo 31 de Números 32, ele fala o seguinte, os filhos de Gade e de Ruben prometeram, o que Yahvé orientou a teus servos, nós o faremos. Passaremos armados diante de Yahvé a terra de Canaã, porém tu nos concederás a posse da nossa herança deste lado do Jordão. Deus tinha dado a eles a terra primeiramente a eles. Só que eles fizeram uma promessa.
Eles haviam prometido ajudar na conquista do restante da terra. E aqui tem muita coisa forte. O capítulo 22 de Josué vai dizer que eles cumpriram a promessa. Eles entraram e ajudaram a conquistar. Por isso que a conquista foi rápida. Porque eles cumpriram. Isso daqui é muito forte, sabe por quê? Porque isso aqui é uma lição para nós. Quando nós empenhamos uma palavra, essa palavra ela não soa só no campo das pessoas, ela soa num campo espiritual. Ela sobe ao Senhor. Quando a gente empenha uma palavra e dá uma palavra para alguém, prometendo fazer algo, Deus nos espera e nos orienta a que a gente cumpra isso. Eles já tinham tomado posse. E eles disseram, nós vamos passar para o outro lado, desde que você já nos conceda as nossas terras desde já. E Josué vai dizer também que ele disse, olha, vede que nós temos testemunhas que vocês prometeram. E aqueles homens cumpriram. Eclesiastes 5,4, vou ler para vocês, diz, quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-o sem demora. O que é o sem demora? Não está falando de tempo. Ele está falando no momento que o recurso chega. No momento em que você vou usar essa palavra, impelido. É naquele momento. Naquele momento que você prometeu, diante de Deus, falou para alguém, não, olha, tal dia eu vou fazer isso. Quando nós fazemos isso, algumas das conquistas das nossas famílias e nossas, elas acontecem mais rapidamente. Quem está entendendo? E quando nós, por algum motivo, nós nos recusamos a cumprir, nós adiamos algumas coisas. A nós e aos outros. Salmos 15, versículo 1 ao 4, na parte B, diz, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí ele fala, o que jura com dano próprio e não se retrata. Ele promete, ele fala, às vezes tem até um dano, tem um prejuízo, mas ele cumpre o que ele fala. Ele faz o que ele prometeu. Ele cumpre o que ele diz. Deus diz, esse vai habitar no meu tabernáculo. Então, quando Deus falou para eles possuírem a terra, a responsabilidade não era só de Josué, era também deles. Eles haviam prometido. Eu já fiz muitas promessas que eu me arrependi. Mas eu tinha empenhado minha palavra. Tive que cumprir. Por isso Deus diz, olha, não votes, mas se votares, quando chegar o momento eu te impelir, cumpra apressadamente. Amém? Porque isso vai acelerar muitas coisas. Vai acelerar muitas coisas. A Bíblia diz que a base do trono do nosso Deus é justiça e juízo, e Ele ama fazer justiça e juízo. Lembra aquela mulher que tinha recebido o homem de Deus na sua casa? Isso aqui tem falado muito comigo esses dias. Quando ele trouxe o menino vivo diante daquela mulher soltou uma palavra que é muito forte. Ela disse o seguinte, agora sei
que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Deus, eu quero que a palavra dele na minha boca seja verdade. Eu quero ser aquele servo que a palavra do Senhor diz que ele cumpre a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus ministros. Amém? Eu quero ser essa pessoa, mas se eu sou uma pessoa que não honro com aquilo que eu falo, eu preciso entrar diante de Deus e corrigir isso. Porque eu estou fora do tabernáculo. Eu não estou naquele lugar onde de fato as coisas acontecem. Onde as manifestações tremendas de Deus operam. Então, no capítulo 22 de Josué, eles cumpriram. E rapidamente, o povo de Israel conquistou todas aquelas terras. Eles estavam entrando, passando por entulhos, vencendo inimigos, vencendo situações, mas por aquilo que prometeu. Talvez tem coisas que você está fazendo, não é nem por você, é por aquilo que você prometeu. E o teu Deus está te assistindo. E Ele está te honrando. Ele está te honrando. E Ele vai te honrar. Guarde isso aqui, no teu espírito. Agora isso daqui vai mexer com a gente, para encerrarmos. Versículo 7 de Josué, capítulo 3. Vamos lá? A Nice está firme aqui. Deus abençoe, Nice. Nice está ligado aí, ó. Vamos lá, gente. Versículo 7 de Josué 3. Então Yahvé falou a Josué: hoje começarei a exaltar-te. Tem uma tradução que fala engrandecer. É essa aqui. Engrandecer-te. Almeida corrigida. E diz: hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheçam que assim como estive com Moisés, estarei. Por que isso aconteceu? Logo a gente poderia dizer, porque Deus quis. Concordo. Mas tem coisas que Deus quer e não estão acontecendo. Porque ainda eu não me levantei. Ou tem coisas que eu ouvi a palavra, ela falou comigo, mas ainda eu não me levantei para aquela palavra. Eu não me levantei para aquele discernimento, para aquela direção. Deus chega e fala para ele: hoje começarei a engrandecer-te, Josué. O que Deus estava falando para Josué? Josué, eu estou abrindo uma janela de destaque para você. Aleluia. Hoje, Josué, eu estou abrindo uma janela de destaque para você. E o que aconteceu com Josué acontece conosco hoje. Ô Josué, você está autorizado a se beneficiar disso, Josué. Do quê? Desse destaque que eu vou te dar. Você só não está autorizado, mantenha isso em mente, Josué. Você só não está autorizado a fazer disso o seu propósito. Porque o propósito é para que o povo me veja em você. Amém? O propósito é que o povo me veja em você. Você está autorizado a se beneficiar. Mas não faça disso o seu propósito. Tenha isso em mente. Eu estou te exaltando, eu estou te engrandecendo, eu estou te abrindo uma janela de destaque para que eles vejam eu em você. Pode se beneficiar. Desfrute de tudo aquilo que é esse destaque que eu estou causando, dando a você, para que eles vejam eu em você. Pode se beneficiar. Agora mantenha em mente, tome cuidado, não mude isso, tornando isso um propósito para você. Quem entendeu aqui? É muito forte isso. Deus fala para Josué: Josué, hoje eu vou começar a exaltar você. Eu vou abrir uma janela de reconhecimento. Porque quando Deus falou, eu vou te destacar diante dos olhos, Deus estava abrindo uma janela de reconhecimento. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu creio que Deus está abrindo uma janela de reconhecimento para mim, para você, para nós.
Eu creio. Ô Josué, eles vão me ver através de você. Agora isso aqui é forte, porque Deus fala aqui, ó. Então Yahvé falou a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheçam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. Ô Josué, você vai precisar aprender a andar nesse novo ambiente que eu estou proporcionando. Porque é só o começo. Eu estou começando. Então, isso aqui não é uma palavra de instrução para a gente. É uma palavra profética. Amém? A palavra de instrução foi: prometeu? Cumpra. Essa aqui é uma palavra profética. Eu estou promovendo algo. E você vai precisar aprender a andar nesse novo ambiente. Outra coisa, Josué, para a gente encerrar. Deus, ele falou aqui, ó, para que reconheçam que assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. O que eu vejo aqui? Deus publicando algumas coisas através de Moisés, de Josué. É como se Deus estivesse falando: Josué, eu vou publicar algumas coisas através de você. A gente não vai lá e pega o celular e publica algumas coisas na mídia social? Quando Deus falou para Josué: eu vou fazer isso para que eles vejam que como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Amém? Eu vou publicar algumas coisas através de você. Então, o estado espiritual e o nível de obediência de Josué precisavam ser crescentes para aquilo que Deus estava para fazer. Deus disse para ele: é o começo. E eu creio em nome de Jesus, e encerro essa mensagem, que é o começo do que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Amém, Jesus? Está fazendo em nós. Então grave isso. Eu estou te abrindo uma janela de destaque. Você está autorizado a beneficiar de tudo isso. Só que mantenha isso em mente. O propósito é me reconhecerem através de você. Você não está autorizado a fazer disso o seu propósito. Estou te abrindo uma janela de reconhecimento. Eles vão me ver através de você. Estou começando algo. Você tem que aprender a andar nesse novo ambiente que eu estou promovendo. E por fim, é só o começo. Amém? Eu vou começar a publicar algumas coisas. Mas para isso, Deus fazer o meu estado espiritual tem que estar bem. O meu nível de obediência tem que aumentar. Amém, Jesus? Porque se é só o começo, ele estava anunciando para Josué. E se você ler o versículo seguinte, imediatamente Deus orienta para ele e fala: olha, manda os sacerdotes que carregam a arca tomarem a frente e caminharem em direção ao Jordão. Quando eles pisarem no Jordão, parem. Josué imediatamente deu essa ordem. Nível de obediência. Ah, não estou entendendo. O que é isso? Nível de obediência. Meu estado espiritual. Se eu estiver bem, eu vou conseguir obedecer. Se aumentar meus níveis de obediência, nada para mim vai ser loucura. Paulo, ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque para mim é o poder de Deus. Amém, Jesus? Amém. Então, que o evangelho, para mim e para você, continue sendo o poder de Deus. Vamos aplaudir esse Deus tremendo, gente? Eita maravilha! Graças a Deus. Povo de Deus, por gentileza, fique em pé, em nome de Cristo. Ministro, em nome de Jesus, vamos fazer um grande clamor agora, e Deus vai operar grandemente na sua vida. Amém? Vamos lá, gente. Levante as suas mãos aos céus e diga assim comigo: Senhor meu Deus, obrigado, meu Deus, porque hoje está começando algo novo, meu Deus.
O Senhor está promovendo algo novo na minha vida, na minha casa, na minha família, nesta igreja aonde eu congrego. É o momento de você clamar. Clame a Ele agora. Pai, estamos, meu Deus, na Tua presença e nós invocamos agora o Teu poder. Nós estamos chamando e declarando: eu vou viver o meu milagre. E o Senhor falou conosco aqui hoje, meu Deus. Há homens de Deus aqui, mulheres de Deus aqui, homens, meu Deus, que o Senhor deu instrução. Algumas coisas o Senhor trouxe novamente à nossa memória, ativando a nossa fé, nos fazendo crer e acreditar, meu Deus. E o Senhor deu para nós uma palavra profética, uma palavra, meu Deus, para aquilo que o Senhor está fazendo e realizando na nossa vida. Nós estamos neste momento invocando o Teu nome, o Teu poder. Poder de Deus, manifesta-te na vida deste homem que está aqui, desta mulher, desta família o qual ele representa. Meu Deus, os Teus ministros, os Teus servos, esta equipe de fé, homens, mulheres de Deus, famílias inteiras, pedidos que estão na mão do Teu servo, do anjo desta igreja, meu Deus. Nós invocamos o Teu nome agora. Pai, eu te agradeço, meu Deus, por esta oportunidade, te agradeço por este ambiente que o Senhor está promovendo, e nos ajude, meu Deus, a crescer no nível de obediência a Ti, que nós venhamos manter o nosso estado espiritual crescente, em santidade, em confiança, em fé, ativados, meu Pai. O Senhor diz que o amigo afia outro amigo, assim como o machado precisa ser afiado, assim a face de um amigo afia a face do outro. Meu Deus, o Senhor tem usado pessoas para de algum modo ativar algumas coisas na nossa vida que estavam paradas, meu Pai. O Senhor tem continuidade, o Senhor tem continuidade, e vai voltar a alegria no casamento, vai voltar os recursos financeiros, vai voltar, meu Pai, aquele ambiente de salvação na família. Como o Senhor disse, hoje entrou a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Nós invocamos o Teu nome, o Teu poder. Ore, homem de Deus, mulher de Deus, ore, igreja. É o teu momento de tomar posse do que Deus disse, meu Deus, usando o Teu poder, usando a Tua autoridade. Nós rejeitamos toda miséria, toda escassez. Nós rejeitamos, meu Pai, pensamentos de desistência. Meu Deus, nós rejeitamos, meu Deus, todo entendimento contrário, e determinamos que todo mal vá embora, e tomamos posse das Tuas manifestações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga assim comigo: meu Deus, eu tomo posse desse novo ambiente que o Senhor está promovendo na minha vida, em nome de Jesus. Agradeça ao Espírito Santo. Diga para o Espírito Santo: eu creio que o Senhor é um Deus de continuidade, independente de quem é a pessoa. Foi isso que o Senhor fez, meu Deus. O Moisés morreu, mas a Tua palavra, a Tua garantia continuou. O Senhor é um Deus de continuidade. Então continua, Senhor. Continue em nós e através de nós. Porque Moisés, meu Deus, morreu, mas ele deixou a continuidade. Diga para Deus: eu vou deixar a continuidade. A minha descendência vai ficar debaixo da graça, debaixo da abundância, debaixo da promessa, debaixo das colheitas. O Senhor engrandeceu Josué, o Senhor vai engrandecer a minha casa. Oh, Deus falou: Josué, vou começar a engrandecer você. Meu irmão, quando Deus começar a te engrandecer, oh, você vai viver milagres, você vai viver algo grandioso, você vai viver algo maravilhoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos adorar assim, ó. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui nesse lugar. Está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou. O povo acreditou. O povo
profetizou e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor, vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou e a vitória veio em nome do Senhor. E esta casa será chamada, casa de oração. E esta casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações, operando em nossos corações. Não podemos nunca duvidar, só devemos dele descansar. Vitória é nossa, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. E esta casa será, casa de oração. E esta casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará e toda e Jesus Cristo e todo joelho se dobrará e Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu tomo posse, eu creio no Deus de continuidade por causa da fidelidade da palavra dele. Diga: chegará o momento em que Deus vai criar uma agenda para engrandecer o nome daqueles que foram chamados por ele. Quem crê, diga amém. Pode aplaudir ele. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar um minuto. Quem creu nesta palavra, irmão? Vai chegar um momento em que ele vai chegar e vai abrir uma janela. E ele vai dizer, como ele disse para Josué: Josué, a partir de agora tudo vai mudar. Eu vou começar a engrandecer o teu nome. Eu creio nisso. Amém? Pessoal, nós vamos agora servir a Deus com os nossos bens. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, a sua fidelidade diante de Deus, a tua honra. A semana passada nós aprendemos aqui, no capítulo 1 de Malaquias, Deus ele dizendo: se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o seu Senhor, aonde está o meu temor? E nós explicamos aqui que honra e temor é uma exigência de Deus. Então não tem como a gente fugir disso. Honra e temor é uma exigência dele. Então Deus exige muitas coisas de nós. E uma delas é a honra e o temor. Então, se você entender que no teu dinheiro também tem honra e tem temor, você colocará diante de Deus os tributos que pertencem ao reino dele. Se você não crê, você não precisa tributar no reino de Deus. Mas eu posso te dizer com certeza, quem não tributa no reino de Deus, vai tributar em outro reino.
Agora, quando você tributa no reino de Deus, você tem a garantia de que as janelas do céu se abrirão e derramará sobre vós a bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Quando você tributa em outro reino, você não tem esta garantia. Então, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Jesus falou isso quando ele estava sendo cobrado pelos republicanos. O Pedro diz: estão aí cobrando impostos. E o Pedro perguntou: é lícito pagar imposto? E Jesus então disse para ele: Pedro, vai lá pescar, pegue lá o peixe, e o peixe que você abrir a boca tem lá 2 moedas, paga o meu e o teu, porque a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Jesus estava falando do quê? De tributos. Quem entendeu isso? A linguagem a linguagem e o assunto propriamente era tributos. Então, quando Jesus disse isso para Pedro, ele estava dizendo: olha, existe um tributo que é de Deus. Então, tribute o que é de Deus e tribute o que é de Deus. Amém? Então, eu sempre gosto Tem muitos versículos que falam sobre dízimos e sobre oferta, mas um dos que eu mais gosto é Provérbios 3:9. Ele é batido, entre aspas, nas igrejas. Mas eu gosto desse entendimento. Honra ao Senhor com os teus bens. E eu sempre destaco que os nossos bens também é para honrar a Deus. Então, se alguém pergunta: você dá dinheiro da igreja? Você fala: não, eu honro com os meus bens. Diga: é um privilégio para mim. Amém? Pessoal que está em casa, faça isso também. Você tem a oportunidade de fazer agora a sua oferta. Hoje, de forma eletrônica e de uma forma bem distante, de forma remota, melhor dizendo, você pode fazer as suas doações, dizimando, ofertando, tributando no reino. Talvez você está me ouvindo em casa e você recebeu uma herança tão grande e você é um dizimista e você ainda não tributou. Então, tem o número do Pix aí, faça aquilo que Deus já mandou você fazer. Então, tribute no reino de Deus aquilo que é de Deus e vai ser uma grande bênção para toda a vida. Que Deus abençoe sua vida e sua casa. Até nosso próximo culto no nome de Jesus.